boa parte de nós tem experiência de um Deus duro, enérgico, que pune, que castiga, que não perdoa. Não é culpa nossa, é culpa da catequese que nós tivemos, é culpa de certos movimentos que não conseguem enxergar a face de Deus misericordioso, mas de um Deus muito severo e rancoroso. E às vezes nós reproduzimos isso no nosso comportamento. Esquecemos desse Deus que é infinitamente bom. É por isso que no salmo de hoje nós repetimos no refrão: provai e vede quão suave é o Senhor. Deus é suave na sua vida? Ou você ainda tem experiência de um Deus muito enérgico, que passa longe da suavidade? Penso que as leituras de hoje, se nós estivermos bem atentos a elas, nós vamos perceber quão suave é o Senhor, como repetimos no Evangelho, no Salmo que nós recitamos. Deus é esse Deus de suavidade, é esse Deus que nós o sintamos, que nos abraça, apesar das nossas infinitas misérias. Um Deus que nos acolhe, apesar dos nossos tropeços. Um Deus que nos pede que nos reconciliemos com Ele. E Quaresma é tempo de reconciliação. É tempo de buscarmos um dos mais belos sacramentos, o sacramento da reconciliação. Como é belo esse sacramento! Quem sabe o quanto Deus é misericordioso, quando busca o sacramento da reconciliação, sabe que, não obstante ao pecado cometido, sejam eles quais forem, se houver um profundo arrependimento, Deus está de braços abertos para nos acolher, nos perdoar, nos acolher com festa, como nós vimos no Evangelho de hoje. É o que fala a leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, que ouvimos na segunda leitura. Cristo nos fez reconciliar com Deus, com aquele gesto ali, e Ele nos pede que agora é tempo de nós nos reconciliarmos também, uns com os outros e com Deus. Portanto, a reconciliação é palavra-chave da liturgia de hoje. Quando vocês entraram, se vocês observaram, há um cartaz lá na entrada, cuja palavra reconciliação está em destaque. Hoje o tema é o tema da reconciliação. Deixemo-nos, portanto, nos reconciliarmos com Deus. Ele está esperando o nosso arrependimento, a nossa volta. Por isso ouvimos neste Evangelho de hoje essa parábola tão conhecida, mas que cada vez que nós a lemos, refletimos, ela toca o mais profundo do nosso coração, porque revela esse Deus tão bondoso, uma bondade que muitas vezes nós não temos. E Jesus conta esta parábola dentro de um contexto que nós não podemos perder de vista. Ele acolhia pecadores, fazia refeição com eles, e aqueles que julgavam santos e perfeitos estavam prontos para ficar com o dedo apontando para Jesus, dizendo: olha com quem ele anda, veja com quem ele se assenta à mesa. Não entendiam que ele veio para estes. Os santos já estão seguros, mas os imperfeitos ainda não. E quem é perfeito? Todos nós temos parcelas, às vezes gigantescas, de imperfeições.
portanto, merecemos, precisamos desse Jesus que vemos no Evangelho, que senta com os pecadores e faz refeição com eles. Quando nós aproximarmos hoje da mesa eucarística, agora estamos aproximando da mesa da palavra, comungando com Ele pela palavra. Daqui a pouco nós nos aproximaremos da mesa eucarística e vamos fazer refeição com eles. Somos dignos de aproximar desta mesa? Não somos. Se olharmos nossas fraquezas, nós passaríamos distante da Eucaristia. Mas com o Evangelho de hoje, nós vemos que podemos nos aproximar da Eucaristia, apesar dos nossos pecados, porque Ele nos espera, como esperou o filho que havia abandonado o pai. O Evangelho de hoje traz então essa parábola para mostrar e dar uma lição para os mestres da lei, os fariseus que criticavam Jesus, por Ele acolher pecadores. E ele conta então a história de um pai que tinha 2 filhos. Nós trazemos dentro de nós um pouco de cada um desses personagens. Quais deles nós deixamos transparecer mais para Deus e para os nossos irmãos? Será a parcela do Pai misericordioso, que acolhe, que perdoa, que não aponta o dedo, que não julga? Ou será a do filho mais novo, rebelde, que quer que o pai lhe dê aquilo que ele acha que merece? Quantos de nós nos comportamos dessa maneira? Achamos que Deus deve fazer nossas vontades, agimos como crianças, como adolescentes rebeldes, queremos que Deus faça tudo por nós, e a gente não se toca nem para agradecê-lo, só pedimos. E quando a gente pede, apesar de nossas rebeldias, Ele nos atende, como atendeu o filho mais novo, que queria a parte da herança que lhe cabia, e o pai bondoso concedeu-lhe a parte que lhe cabia. E quando ele estava com a herança nas mãos, ele disse: agora eu não preciso mais do meu pai, não preciso mais de ninguém, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero, livre, sem nenhuma restrição. Às vezes nós queremos banir Deus da nossa vida para sermos livres, e Ele foi viver a liberdade desenfreada, gastou tudo numa vida desenfreada, diz o Evangelho. Quando Ele não tinha mais nada, Ele viu que Ele não tinha amigos, que Ele não tinha mais nem o que comer, que Ele precisava trabalhar, enquanto em casa o pai lhe mantinha. E ele vai pedir emprego, e dão-lhe o pior dos empregos, cuidar de porcos, e nem a comida dos porcos ele podia comer. Em suma, chegou no fundo do poço. E lá no fundo do poço ele percebeu, ele descobriu que ele tinha um pai que lhe amava infinitamente. Quando a gente está perto de Deus, às vezes nós não sentimos o quanto Ele nos ama. Em casa também, às vezes perto dos nossos pais, a gente não sente o amor deles por nós. É preciso estar longe para sentir o quanto Ele nos ama. Precisou que esse filho ficasse longe do pai e chegasse ao fundo do poço para descobrir que ele tinha um pai valioso, que lhe amava muito. E ele então quis voltar, arrependido profundamente do que ele fez. Aqui está o cerne do sacramento da reconciliação, um profundo arrependimento e um desejo de voltar ao Pai. E foi o que ele fez. Ele se achou profundamente indigno de voltar, profundamente envergonhado, como nós ouvimos na leitura de Josué,
que Deus havia tirado o opróbrio do Egito, dos ombros daquele povo, a vergonha do Egito, agora Deus tira, faz com que esse jovem sinta a vergonha do que ele fez e volte para o seu pai. Só que ele não se acha digno de voltar, e ele volta muito humilde, recebeu uma lição gigantesca. Às vezes nós precisamos ter tropeços enormes na nossa vida para a gente aprender certas lições. Se não aprendemos com amor, nós aprendemos com a dor. E esse jovem aprendeu com a dor, que o pai lhe amava. E ele volta. Ao voltar, ele ficou esperando: meu pai agora vai me dar uma surra, ele vai me repreender profundamente, porque eu aprontei muito, eu gastei tudo que ele me deu, e gastei de uma forma terrível, cheguei na miséria, e ele tem todo o direito agora de me repreender. E ele esperava uma grande repreensão do pai, só que foi o contrário. Quando o pai o avistou longe voltando, a alegria desse pai foi tão grande, ele não perguntou por onde ele andou, o que ele fez, onde ele gastou o dinheiro. A alegria do pai foi tão grande porque o pai já considerava esse filho perdido, morto. É a mesma alegria que tem um pai quando recupera a vida de um filho. Só quem perdeu um filho sabe o que isso significa. Penso que o Luciano e a Andréia hoje sentem muito isso. Dariam tudo para que o Lucas hoje voltasse. Esse pai não repreendeu por aquilo que o filho fez, porque o prêmio de ter o filho de volta não tem preço. E ele então fez uma grande festa, pediu que lhe desse uma túnica muito bonita, colocasse anel no seu dedo, colocasse sandálias nos seus pés, matou um novilho gordo para fazer uma grande festa. São símbolos da alegria de ter um filho de volta, aquele que ele não imaginava ter mais de volta. E ele faz essa festa maravilhosa, e o filho fica surpreendido, porque esperava que o pai lhe repreendesse. A reação desse pai é de um amor infinito. Quem conhece o quadro de Rembrandt, vê estampado, ele conseguiu pintar numa tela o pai misericordioso, o rosto desse pai misericordioso que acolhe esse filho, nesse momento de tanta alegria por tê-lo de volta. É isso que Deus faz conosco. Quando a gente desvia do seu caminho e se arrepende e volta, Deus faz isso conosco, mas às vezes nós não conseguimos fazer isso com os nossos irmãos. Aí vem o filho mais velho em cena, aquele que nós trazemos muitas vezes também dentro de nós. Esse filho mais velho cuidava das coisas do pai, fazia tudo que o pai pedia, era fiel, acordava cedo, cuidava das coisas, administrava muito bem os bens do seu pai, mas ele não via o pai como pai, via-o como patrão. Às vezes nós vemos Deus como patrão. Quando nós relacionamos com Deus como patrão, nós fazemos as coisas por obrigação e não por amor. Eu vou à missa por obrigação, eu contribuo com o dízimo por obrigação, eu ajudo em alguma coisa na igreja por obrigação, e assim, sem perceber, nós temos uma relação patronal com Deus, de patrão e empregado, e não uma relação filial de amor, como o pai quer que tenhamos. O pai queria que os dois filhos tivessem relação de amor de pai para filho, mas eles não tinham. Por isso esse irmão mais velho, quando vê o pai festejando a volta do filho, ele fica com muita raiva.
Ele pergunta: o que está acontecendo em casa nessa festa que eu não fui convidado? E o empregado vai dizer: é seu irmão que voltou. E o seu pai, porque o recuperou são e salvo, está dando uma festa. O pai já havia chamado o filho mais velho e ele não queria entrar. E de longe ele disse para o pai, repreendeu, dizendo: eu faço tudo por você e você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Agora vem esse teu filho. Ele nem o chamou de irmão, ele disse: esse teu filho, que gastou seus bens com prostituta, você faz isso para ele? E a resposta do pai foi fantástica. É essa resposta que nós devemos ouvir de Deus todos os dias. Filho, você está sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas esse teu irmão, agora o pai reforça, esse teu irmão, esse que você repreende, esse que você condena, esse que você não perdoa, é teu irmão. Esse teu irmão estava perdido e nós o recuperamos. É motivo de festa. Veja o que é a misericórdia de Deus. É assim que Ele faz conosco. É assim que Ele quer que nós façamos com os nossos irmãos. Não sejamos cristãos católicos de julgamento dos outros, de condenar o que o outro faz. Não é da nossa conta o que os outros fazem. É da nossa conta o que nós fazemos, a nossa relação com os outros, a nossa relação com Deus. Então não vamos julgar as pessoas, vamos amá-las. O mundo não precisa de pessoas que julguem umas às outras. O mundo precisa de pessoas que amem umas às outras. É assim que nós mudamos o mundo. Mudamos nossas relações para relações fraternas. É isso que Deus quer que nós façamos nesse terceiro domingo da Quaresma, o domingo do alegra-te. Como foi dito a Maria: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Hoje Ele diz para cada um de nós: alegra-te, Deus está contigo. E vamos crer nisso, e teremos a força para perdoar e para amar, que é o que Deus espera de cada um de nós, não só nessa Quaresma, mas em todos os dias da nossa vida. Sejamos esse Pai misericordioso nas nossas ações. Dissipemos de nós as rebeldias do filho mais novo. Dissipemos de nós a intolerância, o preconceito do filho mais velho. E deixemos transparecer em nós o rosto do Pai misericordioso. É o que nos pede a liturgia desse domingo.